Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Física Filosófica, um projeto que trata de várias áreas diferentes, com uma temática em específico. Hoje nós temos aqui uma temática que envolve as cores e um debate entre Newton e Goethe. A ideia aqui é fazer as colocações físicas e filosóficas com relação a esse debate. Isso, eu, Luiz Maurício Bentin, filósofo, e o Ricardo, espanhol, físico. Vamos trabalhar com essa temática. Entender esse debate envolve entender algumas concepções da modernidade. O Newton foi o grande filósofo físico da modernidade, né? Pensando aí que a física propriamente não existia ainda como disciplina, então ela era filosofia natural, e ele criou todo um arcabouço de entendimento da mecânica do mundo. Então há uma percepção aí, a partir de um movimento que a filosofia ela já vinha fazendo, em entender o mundo de uma maneira mecânica, através de fórmulas matemáticas, e o Newton conseguiu colocar isso muito bem e usar isso para explicar o mundo. Posteriormente, nós temos aí a visão do Goethe. O Goethe é um poeta alemão muito famoso na época dele, e consagrado na Alemanha como um dos grandes poetas do mundo, né? Não só da Alemanha. E o Goethe, a obra mais famosa dele é o Fausto. O Fausto é a sua grande obra, que ele levou a vida inteira escrevendo, né? Dividido em duas partes, a primeira e a segunda. A segunda ele quase não conclui, mas essa é a grande obra, então, do Goethe. Mas o Goethe ele também se aventurou em discussões filosóficas, e se a gente pensar aqui num debate, né, que nós estamos propondo com Newton, também no campo da filosofia natural, da física, né? Entendendo que, quando a gente fala em debate Newton e Goethe, é entender que esse debate ele não ocorreu de fato, né? O Newton já tinha morrido quando o Goethe nasceu, né? Então eles nunca se encontraram, né? Há essa impossibilidade temporal, mas a ideia aqui é trazer a concepção do Newton das cores, entender a contraposição do Goethe em relação a isso, e depois apresentar alguns panoramas aqui contemporâneos sobre as cores. Então, primeiramente, vou deixar o Ricardo falar um pouquinho dessa concepção aí do Newton, depois a gente adentra no Goethe. Pode ir. Ok, então, obrigado, Luiz. Minha fala aqui, eu não vou me concentrar especificamente nos trabalhos do Newton, mas vai ser uma fala sobre cores a partir da visão da física, né? No contexto até histórico ali do Newton, né? E introduzir alguns elementos mais atuais também sobre isso, coisas que o Newton na época não tinha condições, né, de definir ou de mensurar, mas que para a gente falar de luz hoje sem mencionar algumas dessas propriedades da luz é até difícil, elas são tão naturais para a gente hoje em dia que eu achei por bem incluir, né, na minha fala esses elementos. Tá? Então, começar então, né, falando sobre Newton.
Newton foi um inglês, viveu no século XVII, e dentro desse contexto da luz, né, de luz que nós estamos falando aqui, naquela época, a Europa passava por uma epidemia de peste. Se não me engano, a principal era a peste bubônica, né? Naquela época. E o Newton tinha as condições, na época, de fazer um isolamento social. E durante esse isolamento, uma epidemia, um surto de doença naquela época, ele ficou isolado e ele produziu grandes tratados ali, grandes obras da física, que hoje nós reconhecemos como, né, talvez aí o marco inicial da física, como o Luiz falou, como uma disciplina, né? Ele produziu um livro muito importante, que é chamado Princípios, em tradução livre, porque o título é em latim, né? Mas Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. A física ainda era, como não era uma disciplina, era chamada de filosofia natural, filosofia da natureza, né? E ele introduziu, então, princípios matemáticos. E um outro trabalho que ele publicou também, além de diversas outras coisas, né, mas que é relevante para a nossa discussão hoje aqui, é um livro chamado Ótica, onde ele apresenta uma série de experiências que ele fez com a luz. Nós temos, até então, a compreensão da natureza, né, dos fenômenos naturais, ele era, na Europa, principalmente, nas universidades lá. Newton, por exemplo, estava isolado lá se não me engano, na Universidade de Oxford, né? A compreensão, naquela época, era dado principalmente por Aristóteles, né, até então. Então, não vamos entrar, assim, não é minha intenção entrar em todas as diferenças e problemas assim da física aristotélica, mas vamos dizer que para nossa compreensão geral aqui, com risco de ser simplista demais, ela essa lógica, essa física aristotélica, ela é muito baseada na lógica, pensamento lógico. Então, não havia até então um foco no empiricismo, assim, no experimento, melhor dizendo, né? No experimento metódico, na reprodução fiel de experimentos, né? A gente considera que essa época aí, nessa época do século XVII, XVI, Newton, Galileu, na Europa, é o marco temporal que a gente considera como o início assim das ideias da ciência moderna, né? Grande parte da ciência moderna que nós identificamos hoje como ciência, né? Muito próximo do que nós identificamos hoje como ciência. Então, uma das características que modernas da ciência é essa necessidade do experimento, né? Da reprodutibilidade, do critério, da medida precisa, né? Então, Newton, nesse livro, Ótica, ele inclusive abre o livro dizendo que ele não vai fazer nenhuma hipótese neste livro. Não é um livro sobre filosofia da natureza, né? Mas onde ele não fará nenhuma hipótese, ele já deixa claro na primeira sentença do livro. E ele apresenta uma série de experimentos que ele fez e registrou sobre a luz.
Talvez um dos mais famosos, uma das imagens mais famosas, né, dos experimentos de Newton com a luz, é aquela imagem que nós temos da refração da luz. Refração é aquele fenômeno, você vai colocar aí, Luiz? Botei. Isso. A refração, essa imagem é uma imagem colorizada, né? Não sei se a imagem original tem essas cores, mas enfim. Nós temos aqui, o que a gente está vendo nessa imagem? Que o Newton está dentro de uma sala aqui, onde está fazendo o experimento, né? Tem feixes de luz, que o que a gente interpreta como sendo luz do Sol, luz solar, né? Passando por esses buracos. E o Newton está ali perto de um desses feixes, ele coloca alguma coisa no feixe e a gente vê as cores ali, as cores do arco-íris, né? Representadas ali, projetadas naquela tela. Então, essa representação, essa imagem, tem várias variações dessa imagem, né? O Newton coloca um prisma ali. Ele coloca um prisma e a luz branca, a luz que vem do Sol, ao passar pelo prisma, o Newton descreve esse fenômeno de refração, onde acontece essa separação das cores da luz branca, né? Então é atribuído a Newton hoje, nós ensinamos assim historicamente que o Newton foi uma das primeiras pessoas, né, a descrever a luz como sendo a composição, a luz branca, como sendo a composição de todas as cores, né? Até então, na visão aristotélica, né? Não tinha essa compreensão, o branco fosse uma outra cor, né? Então, o Newton mostra aí o fenômeno da refração, a gente está vendo aí, onde acontece a separação da luz branca nas cores, que são as cores do arco-íris. Isso a gente chama de espectro da luz, o espectro da luz visível. Essas cores são chamadas cores espectrais, por isso. O espectro é um nome que a gente usa para dizer que eu tenho uma lista, né, assim, de todas as cores possíveis dentro das cores que a gente consegue ver a partir da luz, né, da luz branca. Então a gente tem essas que a gente chama de cores espectrais, tá? Inclusive, nós usamos hoje, até hoje, né? A gente usa 7 nomes para representar essas cores, esse espectro, né? De cores da luz visível, que são as cores atribuídas a Newton, que ele descreveu no seu trabalho lá e devido, né, à importância desse trabalho, a gente usa os mesmos 7 nomes até hoje, que são o que a gente ensina as crianças a pintarem desde sempre lá com lápis de cor, que é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? São 7 cores. São as 7 cores que o Newton escolheu ao representar aí, ao escrever o seu trabalho, para representar todas essas cores do arco-íris, mas são infinitas cores, né? Não são só essas 7 cores representadas, existem mais nuances ali, né? Mas é um espectro contínuo. A gente tem vários comprimentos, vários tipos, cores de luz, né? Que não são só esses 7, tá? Essas 7 cores, chamadas também de cores espectrais, né? Então, poderia, no caso, por exemplo, o Newton usou 2 nomes para azul, né? Ele distinguiu dois tons de azul, o azul e o anil, que é um azul escuro, um azul claro, mas poderia ter usado 2 nomes também para o verde, porque o verde só tem verde, não tem um verde e verde água, né? Não sei.
É uma escolha que o Newton adotou e nós, né, trazemos até hoje. Então, essas são as cores. Por que eles são chamadas cores espectrais? Como que a gente entende essas cores espectrais hoje a partir da física? Então, vou dar um toque mais atual, né, da compreensão atual em relação à luz e à cor, tá? Então, nós associamos essas cores espectrais a uma certa frequência da luz. A luz, a gente pode entender como sendo uma onda que tem um certo comprimento de onda, tem uma onda, ela tem um comprimento de onda e tem uma frequência, não é? Então, dependendo da sua frequência ou do comprimento dessa onda, nós compreendemos isso como sendo uma cor. Então, o vermelho que está lá em cima corresponde a uma certa frequência dessa onda de luz. O amarelo representa uma outra frequência, seria uma luz que vibra, uma onda de luz que vibra numa outra frequência. O azul, uma onda que vibra numa outra frequência, né? Tem um outro comprimento de onda. Então, nós vemos que a propriedade que a gente interpreta como cor, fisicamente falando, é uma propriedade da onda associada à frequência da onda de luz. Então, a cor é uma interpretação do ser humano, ou melhor, do ser vivo, né? Outros seres vivos também veem cor. Mas ele não é uma propriedade da matéria. Não existe a cor uma propriedade na matéria que você pega. Esta molécula é uma molécula vermelha, por exemplo. Esta molécula é uma molécula laranja. Não existe dessa forma. A gente não existe essa propriedade intrínseca da matéria, né? E eu estou falando de cores espectrais porque nem todas as cores que nós conhecemos hoje são cores espectrais. Algumas cores não estão associadas a nenhuma frequência da onda da luz. Então, se você pegar essa lista aí de cores espectrais da difração da luz branca, né? São essas cores do arco-íris que a gente está vendo na imagem, onde se passa, né, desde o vermelho até o azul mais escuro, lá, aquele roxo. A gente nunca vai passar, por exemplo, pelo cinza. Não tem uma frequência da luz associada à cor cinza. Não vai ter uma cor espectral, uma frequência associada à cor marrom, à cor rosa, à cor prateada de um metal, por exemplo, né? Quando a gente vê um metal, você vê uma cor meio prateada. Essas cores não existem no espectro luminoso, não é? Então, são chamados cores extra-espectrais, né? Então, essas cores extra-espectrais, elas surgem não como também uma frequência específica da luz, mas como uma interpretação, não sei se o termo correto seria também interpretação, mas um processamento do estímulo visual que o nosso cérebro recebe e que nossos olhos recebem e o nosso cérebro interpreta, né? Então, quando a gente vê rosa, ele não é uma cor que tem no arco-íris, né? Marrom também não tem no arco-íris. Não existe uma frequência específica associada a essa cor, tá? Então, a gente frequentemente explica as cores como sendo uma frequência da luz, mas nem todas as cores são frequência da luz. O roxo, por exemplo, que se você misturar também a tinta vermelha e azul e produz a cor roxa, ela também não é uma cor espectral. O nosso cérebro interpreta aquela cor como tipo
ausência de verde, né? Aí vê aquela cor. Então, essas cores chamadas cores extraespectrais a gente não tem, não aparece no espectro eletromagnético, né? Nessa uma frequência específica da luz que a gente associa a essa cor, tá? Então, o nosso cérebro e os nossos olhos fazem esse processamento. Como que isso acontece, né? O tema de teoria das cores ou da visão em cores é um tema bem complexo. Também não pretendo entrar a fundo, mesmo porque eu também não tenho esse conhecimento aprofundado sobre esse assunto, mas a gente pode introduzir aqui alguns elementos, né, para a gente entender um pouquinho melhor, né, e quem tiver curiosidade pode ir atrás disso, né. Eu acho que, Ricardo, acho que até esse é o ponto, né? Não é nem a gente esgotar o assunto, né? Mas a gente introduzir o assunto e mostrar que ele existe. Até porque, se a gente pensar, né, você está em sala de aula assim como eu, o Newton ele é muito estudado ainda, né, no ensino básico, né, e ele praticamente domina ainda a física, né? Por mais que a física tenha avançado em outros pontos, né, mas o Newton ele ainda é muito vivo, né? Podemos dizer assim, né? Por mais que ele esteja morto, mas ele é muito vivo, né? Na sala de aula, né? E você já está trazendo para a gente, né, assuntos, né, do contraponto do Newton da época, que realmente, né, você falou de Aristóteles, e Aristóteles é o contraponto dos modernos, né? Quando você fala em Galileu, né, tem o Bacon, tem o Descartes, né, que é muito visto na filosofia, ou seja, o Descartes ele vai se colocar contra o Aristóteles, principalmente, porque o Aristóteles ele se consagrou no período que a gente chama de medieval, né, como sendo o grande filósofo. E é o filósofo que falou sobre tudo, né? Não é porque ele falou sobre tudo que ele acertou em tudo, né? Errou em muito. Mas assim, ele falou sobre biologia, ele falou sobre física, ele falou sobre matemática, ele falou, né, sobre metafísica, sobre ética, sobre lógica, né? Então, o arcabouço do Aristóteles é muito amplo, né? E ele era, então, o grande filósofo, o grande, né, sábio, né, que era estudado e citado e reinterpretado, mas sempre era colocado, né? Então, derrubar alguns pressupostos aristotélicos, seja na metafísica, seja na física, era importante para os modernos, né? Futuramente aconteceu também de derrubar os pressupostos lógicos, né? Com a introdução de novas lógicas que não a aristotélica. Então, esse contraponto ao Aristóteles é muito importante da gente entender, né? Então, Não, se eu puder continuar fazendo esse contraponto, o Newton também se contrapôs outras coisas em relação a Aristóteles. Por exemplo, no mecanismo da visão, havia uma compreensão de que o olho que enviava algum tipo de... tinha alguma propriedade, alguma... não vou saber descrever assim muito bem, mas que a visão era o olho buscava a imagem e trazia, e aí você enxergava aquilo. Na ciência, nessa época mais início, primórdios da ciência aqui, do Newton e Descartes, Bacon, como você falou, nós temos esse contraponto, falando, não é assim, na verdade é a luz que venha, ela reflete em alguma coisa, ou é emitida por algum objeto, e ela vem ao nosso olho, e aí que a gente enxerga, você vai enxergar, ou
algo que veio direto de uma fonte luminosa, ou algo, e essa fonte luminosa, por exemplo, o Sol é uma fonte luminosa primária, né? Eu tenho uma reação nuclear lá que produz luz. Se você vê um vagalume, o vagalume ele faz uma reação química que produz luz. Você vê a luz que o vagalume emite. Ou a lâmpada, quando a reação química, se for uma lâmpada de óleo que você põe fogo, também. Mas uma lâmpada mais moderna, lâmpada elétrica, que a temperatura esquenta demais e aquele objeto emite luz. Então você vê a luz vem do objeto, ou ela a partir de uma fonte primária, ela reflete em alguma coisa e essa reflexão vem no nosso olho. Até então, essa ideia também não era bem estabelecida. Havia muito, assim, o foco aristotélico da coisa, que o olho busca a imagem que ele enxerga, de alguma forma, né? Mas é importante você falar, né, também, a questão do erro. O Newton também propôs ideias que se comprovaram erradas, né? Vou citar uma, no caso aqui, da ótica, havia uma discussão, alguns autores, sobre a natureza da luz. Então, eu falei que a luz é uma onda. O Newton havia proposto que a luz fosse corpuscular, que ela fosse partícula, que ela fossem bolinhas, vamos pensar em pequenos pacotes de alguma coisa. E a gente essa ideia em si estava parcialmente correta. Nós sabemos hoje, que vai ser até uma conversa futura nossa, né, ô Luiz, com o advento da mecânica quântica, a gente entende a dualidade onda-partícula. Os objetos, as partículas quânticas, como no caso o fóton, que é a partícula da luz, ela tem uma característica corpuscular, bem como uma característica ondulatória. Ela tem as duas características, né? Na época, isso não havia experimentos que indicassem que poderia haver essa dualidade, duas coisas, poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, havia uma discussão, a discussão era para o lado da dicotomia, ou é um ou é outro. O Newton era proponente da teoria corpuscular e um contemporâneo dele, rival, vamos pensar assim, acho que talvez o Newton considerasse ele como rival, que é o Robert Hooke, também estava inserido nessa discussão. Tinha outras pessoas na Holanda também questionando, e alguns propunham a teoria ondulatória, outros propunham a teoria corpuscular. O Newton propunha a teoria corpuscular. Ele estava certo? Parcialmente certo. Mas, com as ferramentas que ele tinha na época, ele previu algumas coisas erradas. Apesar da interpretação corpuscular dele, ele trazia a interpretação de alguns fenômenos de maneira contrária do que o que a gente vê hoje. Por exemplo, no fenômeno da refração, que aumentaria a velocidade ao passar de um meio para outro. Isso é a refração, né? Quando a luz sai do ar, por exemplo, e passa por dentro do plástico, do vidro, do prisma. Então, o vidro, quando a luz passa pelo vidro, ela diminui a velocidade da luz. Isso chama refração. E a velocidade dentro do vidro depende da cor. Isso acontece uma mudança no ângulo, por isso que a gente vê aquele espalhamento, né, do arco-íris. O Newton previu que haveria um aumento da velocidade da luz, né? Então a gente tem também, você tinha mencionado algo no sentido assim, né, Luiz, de que nem tudo que a pessoa, no caso, ou Aristóteles, apesar da pessoa ser um grande nome ou ser muito famosa, não acerta 100% em todos os aspectos, né? Então, eu só queria colocar novamente, então, esse contraponto, que foi uma mudança na perspectiva da luz ser algo
que vem ao nosso olho, não o nosso olho que busca a imagem, né? E também que o Newton fez algumas propostas que se provaram incorretas depois, né, de alguns anos. Sim. Se eu não me engano, essa questão, inclusive, da visão que você colocou, né, eu acho que começou com Empédocles, na verdade, que é a gente consegue conhecer algo, né, o semelhante conhece o semelhante. Então, né, a visão ela só é capaz de conhecer, né, as coisas porque existe algo do fogo, digamos, no olho, e por isso ela consegue ver as coisas do sol e assim, né, as coisas que o sol ilumina, né, por causa disso. Né? Então tem essa questão do semelhante pelo semelhante. Inclusive o Goethe vai explorar um pouco disso, né, quando ele vai falar da teoria dele, né, porque ele vai trazer a teoria dele das cores para o sujeito. Né? Então, ele não está preocupado, e, na verdade, ele está se contrapondo mesmo, essa né, visão do Newton das coisas, não está preocupado, como é que eu explico, né, um fenômeno físico em si? Porque o que interessa como é que as coisas acontecem no sujeito, né, e na relação do sujeito com a natureza. Né? Então, um dos grandes, né, digamos, pontos que o Goethe vai reclamar bom, o Newton vai lá num quarto escuro, faz um experimento, né, um experimento hermético, né, e descobre a cor em abstrato, né, mas eu estou preocupado com a cor fora desse quarto escuro, eu quero saber da cor na natureza, né, então é mais ou menos o ponto que leva o Goethe a começar a desenvolver a teoria dele. Né? Inclusive, só para a gente ilustrar também, vamos botar uma fotinho Então, o Goethe aqui no cantinho e o disco dele, com as cores. O Goethe já vai colocar 6 cores num set. Aqui vai estar escrito todo em alemão e na letra dele, não vai dar para ler nada. Mas esse é o disco produzido por ele. Inclusive, ele vai fazer uma relação poética, né, das cores. Né? As cores, elas têm, digamos que elas seriam ações e paixões da luz, né, para o Goethe. Né? É um pouco né, da visão poética do Goethe para a cor na natureza. Né? Essa obra ele escreveu em 1810, A Doutrina das Cores. A gente tem uma tradução em português, não sei se dá para ver aqui, mas essa tradução ela não é suficiente porque ela não traduz tudo. Ela traduz somente a primeira parte da obra. Não existe uma tradução completa em português sobre a obra. O Goethe parece que dividiu em 5 partes, se eu não me engano, em alemão, e a obra está incompleta, ele não terminou. Tem até uma história que diz que é uma obra extensa dele, não é uma obra pequena, que ele, né, teria escrito bastante, e quando ele conheceu o Schopenhauer, o filósofo, né, que inclusive a gente pretende aqui depois tratar sobre ele num próximo encontro, ele entrega a obra dele para o Schopenhauer e fala, termina, né, no sentido de que Schopenhauer daria continuidade à obra do Goethe. Né? E apesar do Schopenhauer ele concordar, digamos, com o Goethe em 90%, 95%, ele concorda minimamente com Newton. E só esse mínimo que ele concorda com Newton já deixa o Goethe enfurecido, assim. Como se o discípulo estivesse se rebelando ao mestre, né? Mas o Goethe era muito vaidoso, né? Já era altamente reconhecido na época que ele conheceu o Schopenhauer. Schopenhauer era um jovem, e o Goethe já estava numa idade mais avançada.
Se pensar aí que o Goethe morreu em 1832 e escreveu a Doutrina das Cores em 1810, eu não sei exatamente quando ele conheceu Schopenhauer, mas, né, foi entre 1810 para frente, né, até 1830 mais ou menos, né? Tem que depois buscar essas datas. Não tenho a certeza do encontro deles, mas Schopenhauer era ainda jovem e o Goethe já estava numa idade avançada, né? Mas, mais especificamente aqui sobre a questão que o Goethe vai levantar com relação à teoria das cores dele. Então, a questão dele é, bom, explicar não o fenômeno físico, mas a fisiologia por trás das cores, né? E para isso, né, novamente, a luz é importante, né, como é para o Newton, mas o olho também, né? Então, como é que a luz que chega ao meu olho consegue, né, mostrar o colorido da natureza para mim, né? Então, é esse o ponto do Goethe, né? E o Newton, ele ainda estava, de certa maneira, vivenciando, né, uma filosofia que a gente chama de mecanicismo, né? Tem muita influência aí na visão dele, que Descartes é dos grandes iniciadores do mecanicismo. O que é o mecanicismo propriamente? O mecanicismo é uma analogia da natureza com a máquina e uma tentativa de explicar o mundo através de fórmulas matemáticas. Então, é uma matematização do mundo, né? Então, Descartes, na teoria dele, ele vai afastar todo o fabuloso, o místico, o que não pode ser compreendido, e vai, né, dizer que o mundo ele pode ser entendido, claro, distintamente, através dessa matematização, através desse que ele chama de mecanicismo. E essa teoria ela se consagra na modernidade. E digamos que Newton conseguiu fazer isso muito bem, com a explicação dele do mundo, né? Uma explicação mecânica do mundo, né? As fórmulas dele para explicar, né, a gravitação, entre outras fórmulas que ele constrói, né, usando da matemática para explicar, né? E o Goethe Não, ele já... deixa eu só fazer uma inserção Claro. pontual, não apenas fórmulas matemáticas, mas ele criou, foi uma das pessoas que contribuiu para a criação de uma área nova da matemática, que é chamado cálculo diferencial integral. Inclusive para poder resolver os problemas que ele criou, né, pensando na forma de pensar dele. Ele pensou alguns problemas da física e não havia, assim, métodos geométricos ou aritméticos, né, algébricos na época disponíveis para resolver esses problemas da natureza que ele havia criado. Então ele criou não apenas, né, algumas fórmulas, mas ele criou toda uma área. Não foi o único, né? Mas é uma das pessoas a quem é atribuída a criação dessa área, chamada cálculo diferencial integral também. Inclusive, já foi alvo de debate nosso no Física Filosófica, não está gravado, né? Talvez a gente refaça isso. É um dos primeiros Física Filosóficas que nós fizemos, né? Que é um projeto que já existe desde 2018. Foi o debate entre Newton e Leibniz. Leibniz também, né, dizem que inventou o cálculo diferencial, né? Infinitesimal é diferencial, eu gosto de dizer. Costuma chamar hoje de cálculo diferencial e integral. Integral, tá? E os dois, né, pelo que dizem, os dois inventaram o cálculo de maneira diferente, né? Nenhum teria copiado do outro. E um dos pontos que a gente também falou, né, da diferença aí do Leibniz para o Newton, foi justamente essa visão mecânica do Newton e uma visão dinâmica do Leibniz, né, para o mundo, que também entra aqui no nosso debate, assim, não Leibniz, né, mas assim, o Goethe ele já estava influenciado pelo idealismo alemão, cujo
o grande precursor é o Kant. E o Kant ele já teria colocado as coisas de uma maneira diferente do Descartes, né? Inclusive uma resposta ao que a gente chama de desse debate dos cartesianos com os empiristas, né? O Kant, né, teria uma espécie de síntese para isso, mas que seria o quê? Entender que não podemos acessar as coisas em si, só podemos acessar o que não é, o que é chamado de fenômeno. E o fenômeno é o modo como nós aprendemos objetos a partir da nossa capacidade intelectiva, né? Então, eu tenho acesso, né? O fenômeno ele é a adequação da coisa a meu modo né, de inteligir esta coisa. Então, por isso, né, o sujeito ele é fundamental aí nisso. Né? Não mais eu posso falar que as coisas estão tais quais elas estão, independente do sujeito, né? Porque isso, primeiro, né, não faz sentido, né? Não faz sentido pensar isso a partir de Kant, porque, assim, o que são as coisas em si, se eu não posso ter acesso a elas em si mesmas? Né? Então, não faz sentido nenhum dizer que as coisas estão lá de uma maneira eterna, verdadeira ou fundamental, se eu não posso afirmar o que são essas coisas sem que eu pense sobre elas, né? Portanto, esse ponto do Kant ele se torna fundamental no idealismo alemão, e o Goethe está embebido nisso, né? Então, quando ele vai pensar as coisas, é justamente isso. O que são essas coisas aí? Bom, cor em si não tem. O que existe é a cor em mim, né? Ou seja, como eu as percebo. E como é que as coisas pelo meu modo de perceber as coisas? Ou seja, como é que são as coisas na natureza? Como eu percebo as coisas na natureza? E de que maneira, então, né, eu conheço as coisas? Porque, né, de certa maneira, é assim, né, é o sujeito e o objeto dialogando ali, né? Ao mesmo tempo em que a luz ela só está ali porque eu a percebo enquanto luz, né? Eu também só estou no mundo porque eu, né, de certa maneira, a luz me ilumina, né? Porque então é essa, digamos, essa relação entre um e outro que o Goethe tá meio que pensando, né? Ou seja, eu enxergo cor, né? Então eu enxergo porque há um sujeito para isso, que sou eu, né? Mas ao mesmo tempo o objeto, né, ele chega a mim de alguma maneira, né? Ou seja, pela luz e tal, como nós estamos aqui conversando, né? Então o sujeito ele é fundamental ali e o mecanismo do sujeito, o olho, né? O olho é essa parte do organismo, né? Que permite isso, né? Então é fundamental aí essa relação entre o sujeito e o objeto, né? E não pensar que as coisas estão lá da mesma maneira, independente do sujeito, né? Que como você pode até esclarecer melhor, né? O que eu acho que é um dos pontos aí fundamentais de pensar a mecânica quântica, né? Essa questão da percepção da coisa ali, né? Antes, assim, antes de a gente entrar na mecânica quântica, eu acho que você levantou pontos interessantes aqui, muito interessantes, né? Então a gente primeiro estuda a luz, né? As propriedades da luz, pensando nas cores. Então, você tem ali a refração como um fenômeno importante, onde a gente entende que branco não é uma cor, mas ela é a composição de todas as cores, né? Então a gente está associando cor e luz de uma certa forma, mas no século XX, a gente começa, talvez no final do século XIX, a gente começa a ter o conhecimento
de luzes, vamos pensar assim, tipos de luz ou cores de luz, se eu estiver pensando em cor, associando cor com a frequência da onda de luz, a gente tem cores que não são visíveis. Isso nos abre toda uma nova forma de ver a natureza também. A partir da ciência, já que essas cores não são visíveis, não influenciam a nossa experiência subjetiva do dia a dia, mas a nossa conversa nesse momento só é possível por conta de uma dessas cores invisíveis. Porque para eu poder acessar a internet aqui na minha casa, eu preciso que o meu roteador esteja enviando o Wi-Fi para eu ter conexão com a internet, e o Wi-Fi nada mais é do que um tipo de onda de luz invisível, uma cor de luz invisível, que o nosso olho não enxerga, que é a onda de rádio. A televisão, toda forma de comunicação, apesar de, não, como eu disse, não impactar na nossa experiência sensorial, impacta a nossa sociedade como um todo, né? A nossa forma de viver. Eu poder agora mandar falar, fazer uma ligação para uma pessoa que mora num outro continente, uma coisa que seria impossível em outras épocas, né? Então, tem um impacto social, né? Esse conhecimento científico importantíssimo, né? E uma outra coisa também que eu vi, tem muito estudo sobre isso, assim, eu não tive tempo também de me aprofundar, porque a gente tem inúmeros interesses, né? É difícil se aperfeiçoar assim em todos, mas como a relação entre cor e sociedade. Então, vamos dizer assim, um aspecto sociológico da cor, um aspecto linguístico da cor. É muito comum, existe até um termo para isso, que é não haver distinção entre as cores azul e verde, não haver distinção linguística. O japonês, por exemplo, só para citar um exemplo mais moderno, não, a mesma palavra que representa a cor azul é usada para representar a cor verde. Existe uma palavra específica para a cor verde, mas que ela foi introduzida, ela foi popularizada só depois da Segunda Guerra, principalmente com contato com sociedades que tinham uma palavra para a cor verde para haver essa distinção. E é tão comum, assim, na linguística, ter idiomas que não tem duas palavras, que é uma palavra para representar as mesmas cores, que isso tem um termo, chama GRUE. Eu não vou me arriscar uma pronúncia aqui, que seria GRU, que seria uma combinação de green e blue. Se você pesquisar GRU, GRUE, você vai achar inúmeros vídeos e artigos, por exemplo, sobre essa análise linguística, assim, dessa história dos idiomas. Existem inúmeros idiomas registrados, né, que não tem diferença, por exemplo, entre as palavras, né? E aí fica, né, essa questão. As palavras, eu acredito que elas têm uma certa influência em como nós interpretamos o mundo e como nós interagimos com o mundo, né? Então, eu imagino que tem uma tribo, não sei se é uma tribo, a palavra correta, um povo, né? Na Namíbia, que é chamado povo Himba, Himba. Também não sei se essa é a pronúncia correta, mas eles são muito estudados, porque eles têm uma distinção muito grande visual das cores, principalmente em umas certas tonalidades de cor,
eles têm muitas palavras e eles distinguem mais do que outros povos certos tons de cores, acredita que tem alguma relação com a forma de viver, porque eles precisavam identificar um animal de outro animal, na questão de gado para criação, né? Isso, como isso era importante para eles, eles tinham essas palavras e até hoje eles têm alta acuidade visual para detectar nuances assim que outras populações, talvez nós aqui, não conseguiríamos detectar. Então, uma população que tem mora numa região específica, vamos dizer, se você vive numa região de floresta tropical, tem muito verde, você talvez vai ter mais palavras para identificar diferentes tons de verde, porque aquilo é importante para você. Então, tem todo um aspecto sociológico da cor em si, né? Dizem que tem, né, que o esquimó tem várias palavras para o branco, não é isso? Tem isso também, né? Então, Então por aí. essa questão, né, cultural, né, que lembra um pouco ao que está no Goethe, mas talvez uma influência já do Schopenhauer, né, porque esse ponto é muito importante para o Schopenhauer. Quer dizer o quê? Que a natureza, né, o mundo, né, é uma representação do humano, né, da alma humana, se for assim, mais poeticamente, né, aproximaria do Goethe. Porque a grande obra do Schopenhauer é o mundo como vontade e como representação, né? Então, o que ele vai dizer? Né, o mundo é a minha representação. É uma das primeiras frases do livro dele, né? Então, é justamente isso, né? Ou seja, como eu represento o mundo, como o mundo aparece para mim, né? Isso que você está falando da questão cultural, né? Acho que é muito importante. Tem inclusive um estudo, né? Você me fez lembrar dele por isso, que acho que o nome do artigo qual a cor do mar em Homero, alguma coisa assim. Porque, assim, Homero diz que o mar tem cor de vinho, né? Vinho é bebida, né? Então, qual é a cor do mar para Homero, né? Não é o azul que nós, né, consagramos, chamava o mar, um verde azulado, o azul esverdeado. Não, é a cor de vinho, né? Da bebida. Então, é, recorrentemente ele diz, né, o mar, vinho, né, o cor de vinho, ou seja, então tinha uma visão do mar que não é nossa, né, a cor do mar em Homero é outra, né, por mais que fosse o mar que nós vemos, ou seja, a cor, não, na nomeação, né, do mar, né, da cor do mar, não é a mesma que nós damos, né? Eu imagino que os gregos da época entenderiam isso com a facilidade que talvez a gente não entende, né? Exato, né? Com certeza. Acho que não existe nenhum debate na Grécia Antiga sobre porque É, Homero chamava o mar de cor de vinho, né? Acho que não tem nenhum debate em relação a isso, né? Então, é plenamente entendível, né? Por que ele nomeava assim o mar, né? Que tem a ver justamente com com essa questão que você colocou, né? Muito bem. E que lembra um pouco o ponto. Né, eu estava lendo um artigo, né, para esse debate aqui, que é um artigo que trata da visão do Heisenberg sobre esse debate. Né? O Heisenberg escreveu sobre esse debate Newton-Goethe, né? E ele abre mais ou menos, né, o artigo dele, né, com uma citação, parece que é do Niels Bohr, se eu não me engano, que é o contrário de uma certeza. Vou citar aqui de cabeça, tá? O contrário de uma certeza é algo falso, mas o contrário de uma grande verdade pode ser outra grande verdade, né? E ele vai usar isso justamente para falar, bom, Newton estava certo, mas o Goethe também, né? Porque a gente tem que levar em consideração
as interpretações dele de visão de mundo, né? A visão de mundo do Newton era outra e a do Goethe é a visão de um poeta, né? Então, a poesia, que ele vai dizer, não tem que se adequar à ciência e nem a ciência à poesia, são campos distintos, né? Do que é próprio do humano, né? Esse é o barato da coisa, né? Inclusive, é uma das propostas aqui do Física Filosófica, né? Por isso que a gente tem tantas áreas diferentes, né? Entre colegas nossos que não estão presentes hoje, né? Mas que compõem o Física Filosófica, a gente tem, né, áreas distintas aqui, né? A filosofia, a física, a antropologia, né? A sociologia, a matemática, a biologia, né? E outros, né, que posso ter esquecido aqui, que compõem aí esse barato que é o física filosófica, né? Eu nas minhas aulas, assim, eu tento sempre que possível enfatizar não, mas trazer essa perspectiva pela afastar essa visão puramente mecanicista, como você, usando essa definição que você deu para a gente agora há pouco, da que quem entra para as exatas e para a física especificamente, comumente tem. O que importa é a fórmula. Não importa o que eu penso sobre isso, não importa a interpretação possível, como eu vou explicar aquilo. E muitas vezes você pede uma explicação de uma coisa, a explicação vem na descrição da fórmula. O que é energia? Energia é... E a pessoa cita os termos da fórmula de uma forma usando palavras, né? Então eu tento sempre que possível afastar esse modo de pensar que atrai muitas vezes o pessoal dentro da física, trazendo até debates como esse que a gente está fazendo aqui. Eu acho E, que desde que, né, a gente se conhece, né, a gente troca, um dos pontos importantes é justamente, né, esse, né, não mostrar, por exemplo, Newton, né, que é um grande nome da física, como uma fórmula. Né? As fórmulas de Newton, assim, Newton foi um sujeito, foi uma pessoa, existiu, né? Vivenciou a peste, ficou isolado, teve grandes ideias, né? Não foi só um cientista puro, né? Também acreditava em alquimia, né? Tinha lá as questões dele com relação a isso, né? Assim como Galileu era astrólogo também, então assim, né? Entender que a gente separa muito, né? Esse sujeito vai dizer não, isso aqui é o que vale dele, não, e o resto, né? O resto também é ele, né? E é isso que vale, né? Assim como eu falei, Aristóteles é um grande nome e errou em muitas coisas, mas não deixa de ser um grande nome, né? Não é porque Newton era alquimista que ele também não deixa de ser um grande nome, ou que Galileu deixa de ser um grande nome que fazia astrologia, inclusive vendia, né? Ganhava dinheiro com isso. Né? essa é até uma outra discussão, né? Até onde separar a pessoa da obra, uma fala de uma contribuição. Newton parece que tem alguns relatos assim de questões por exemplo, de misoginia. Então a gente não deveria ensinar mais Newton por causa disso. E, assim, isso acontece com diversos autores, artistas. É toda uma outra discussão em paralelo que a gente acaba entrando aqui, né? Com E certeza. você falou do Heisenberg. Eu acho que você tinha mencionado antes uma deixa assim para um outro encontro nosso, porque quando a gente vai se aprofundando no estudo assim da estrutura da matéria, a gente chega ao conceito de átomo, a gente chega ao conceito de partículas, vamos dizer, fundamentais, uma estrutura subatômica. A gente começa a ver que a natureza ela é
assim, de uma forma inimaginavelmente mais complexa, né, do que as nossas expectativas. E a gente encontra dificuldade para associar com o mundo real. Então, a gente está falando aqui, né, da experiência, um pouco assim, de experiência subjetiva, o que é a cor para o indivíduo, não é? Os caráteres culturais, sociais, mas quando a gente entra nesse caso, assim, da mecânica quântica, a gente tem as equações mecânicas que descrevem muito bem o mundo, os resultados dos experimentos, mas a gente não sabe interpretar corretamente. Não tem uma... Nós não temos, até hoje, existem diversas interpretações diferentes, né? Não existe uma única, mas assim, não dentro do contexto científico, a gente não consegue escolher entre uma interpretação ou outra. Existem pessoas que trabalham só com isso, que o pessoal chama de, vamos dizer assim, na área da filosofia da física, ou fundamentos da mecânica quântica. Quem trabalha com fundamentos da mecânica quântica geralmente está pensando sobre isso, sobre essas interpretações, essa relação entre o observador, quando você observa um fenômeno, você interage com esse fenômeno, então você altera o resultado do fenômeno, o que aconteceria caso você não tivesse interpretado. Isso não pode ser previsto, né? E não tem uma fórmula para resolver isso. Então é uma área de intenso debate mesmo. Sim. E por mais Qual é o que você... papel da consciência? Qual é o papel do eu na interação, né? E por mais que você fale que o pessoal da física pura aí não gosta muito de debate com a filosofia, né? Mas eu acho que filosofia é essencial para adentrar essas questões aí, porque chegam uns impasses aí que precisa pensar, né, fora do purismo, né? Com certeza. Bom, eu penso que para o debate de hoje a gente, né, alcançou aqui propostas interessantes. A ideia é provocativa, né? Como eu falei, não é nem fazer com que a gente esgote o assunto. Na verdade, a gente tem proposta de continuar esse debate das cores, né? E promover outros debates também, né? A física filosófica está sempre pensando em questões diversas. Eu vou deixar aqui, né, para quem quiser fazer questões, né, trazer questões sobre esse tema ou perguntar sobre outras questões que a gente possa vir a discutir, deixa aqui o e-mail do Física Filosófica para escrevam, né, fazendo questões, né? Quer colocar mais alguma coisa, Ricardo, antes da gente O encerrar? perfil do Instagram, É verdade, né? O Instagram do Física Filosófica, que é Física Filosófica, não é isso? Eu acho que é isso. Vamos, vamos conferir aqui. Então o perfil do Instagram é Física Filosófica, tudo junto. Também, né, podem seguir lá a página. A gente, né, vai começar a colocar mais coisas no Instagram do Física Filosófica, trazer as temáticas para dentro do Instagram também. E, né, agradeço aí para quem assistiu, né, e continuem, né, ligados a nós aí. Mais alguma coisa, Ricardo? legal. Não, Então, eu tenho minhas anotações aqui, eu não cheguei nem na metade, tem muita coisa para falar.
A gente vai precisar de um outro Ah, com encontro, com certeza. certeza. Vamos fazer. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.